Olá, caros alunos. Iniciemos mais uma aula de filosofia. Vamos tentar falar aqui rapidamente sobre David Hume. Nós estamos falando nessa área da filosofia que é a epistemologia sobre alguns filósofos racionalistas e empiristas. David Hume faz parte da classe dos filósofos empiristas, aqueles que acreditavam que o conhecimento só é possível através da experiência. Então, quem foi David Hume? David Hume, ele foi um diplomata inglês que nasceu na Escócia em 1711 e morreu em 1776. Ele escreveu um tratado da natureza humana em 1739, e várias outras obras. Escreveu, apesar de ser ateu, ele escreveu um livro que chama-se A História Natural da Religião, que é considerada a primeira obra científica sobre sociologia da religião. Ele escreveu esse livro em 1757. Mas para a gente aqui interessa mais um livro que ele escreveu em 1748, que é uma investigação acerca do entendimento humano. Nesse livro, ele vai fazer uma crítica ferrenha ao racionalismo dogmático e ao inatismo cartesiano. O que significa isso? Ele vai fazer uma crítica àquelas ideias de que o conhecimento é proveniente da razão e não da experiência, e das ideias inatas, que Descartes vai defender. Em primeiro lugar, ele vai dizer que tudo que há em nossa vida psíquica são percepções, e ele vai dividir em duas categorias: as impressões e as ideias. As impressões, elas se referem a dados fornecidos pelos sentidos, como as impressões visuais, as auditivas, as táteis. As ideias, elas se referem às representações mentais, memória, imaginação, que são derivadas das impressões sensoriais. Assim, toda ideia é uma representação de alguma impressão. Então, quer dizer, a gente tem primeiro a impressão e a ideia é uma representação, ou seja, aquela conexão de impressões vai gerar várias ideias. Por isso que a gente pode ter ideias mais complexas. Essa representação pode possuir graus de fidelidade. Então, quanto mais complexa, menos fiel, é lógico. Por exemplo, se eu penso no unicórnio, eu estou pensando em duas ideias, duas impressões, do cavalo e do chifre. Então, eu estou juntando duas ideias em uma. Estou formando uma ideia mais complexa. Hume ele vai entender também que as impressões e as ideias se sucedem continuamente na vida psíquica do ser humano. Por isso que este processo de associação de ideias vai explicar as operações mentais como essa que eu fiz do unicórnio. David Hume ele vai fazer uma crítica à indução. O que é a indução? A gente já falou sobre ela. É aquele raciocínio que a gente vai do particular para o geral. Ou seja, você vai pegando casos particulares e vai induzir daqueles casos particulares uma generalização. Ele vai dizer que as conclusões indutivas são produzidas pelo processo mental de repetição, de hábito. Nós saltamos de uma conclusão particular para uma conclusão geral. E essa conclusão indutiva, por maior que seja o número de percepções repetidas do mesmo fato, não possui fundamento lógico. Ou seja, a gente não tem certeza, a gente tem uma probabilidade, pode-se dizer assim. Para ele, a gente faz um salto. A gente se impulsiona pela crença ou pelo hábito, tendo conclusões a respeito daquilo que a gente vai vivenciando. Por exemplo, a gente vê que o sol nasce todos os dias. Então a gente conclui que ele vai nascer amanhã, por exemplo. O hábito fez com que a gente acreditasse que ele vai nascer amanhã. A nossa certeza que ele vai nascer amanhã, na verdade, é nada mais, nada menos do que um hábito. E ele vai explicar que somente o raciocínio dedutivo é que é certo. É o raciocínio que a matemática utiliza. O raciocínio da lógica matemática. Ao questionar a validade lógica do raciocínio indutivo, Hume ele vai legar um importante problema para os teóricos do conhecimento, como eu já falei, a epistemologia ou a gnoseologia, porque é a partir de experiências particulares que se chega a conclusões gerais, representadas pelas leis científicas. Veja bem, hoje, por exemplo, se eu pego um medicamento, se eu quero saber se aquele medicamento serve para um determinado tipo de doença, eu faço pesquisas com ratos, etc. Depois eu vou fazer em seres humanos. Mas por mais pessoas que eu aplique um determinado medicamento, eu não posso generalizar e dizer que ele vai curar todas as pessoas da mesma maneira. A própria ciência ela fica à mercê de uma indução. Ele vai revelar com isso um ceticismo teórico. Vai concluir que o conhecimento científico, que ostenta a bandeira da mais pura racionalidade, ele está ancorado em bases não racionais. Então ele vai dizer que, na verdade, a ciência ela deveria pensar que ela é uma probabilidade. Por mais que a probabilidade seja grande, vamos supor que 1 milhão de pessoas testou e ele funcionou. A probabilidade ela é grande, mas ela não é uma certeza, porque partiu de uma indução. Eu parti de casos particulares, singulares, para generalizar.
Então essa é a crítica que David Hume vai fazer à indução. Mas é lógico que ele não vai descartar o hábito, não vai descartar a indução. Ele vai dizer que o hábito é o grande guia da vida humana. Imagine se a gente não pudesse induzir nada. No entanto, ele vai mostrar que a gente deve desconfiar sempre desse conhecimento obtido através da indução. E não só da indução, né? A gente viu, por exemplo, em relação à metafísica, à teologia, como que ele faz diversas críticas em relação a isso aí. Ele tem uma frase famosa no final desse livro, que eu gosto muito, eu vou citá-la aqui, que resume bem o pensamento dele, de que todo conhecimento deve vir através dos sentidos ou da experiência. Ele vai dizer o seguinte: se nos cai nas mãos um volume, por exemplo, de teologia ou de metafísica escolástica, perguntamo-nos, contém alguma argumentação abstrata sobre a quantidade ou os números? Não. Contém alguma argumentação experimental sobre questões de fato e existência? Não. Então, que seja jogado ao fogo, pois contém apenas sofismas e ilusões. Então aqui eu finalizo esta rápida aula sobre David Hume. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários que vai ser um prazer ajudá-los. Muito obrigado.